Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nós vamos falar sobre operações com números decimais, dessa vez com uma série de exercícios resolvidos e comentados. Os exercícios tratados serão os exercícios de aprendizagem que foram passados no dia 12 de maio. Na primeira questão, ele pede o seguinte: cite 3 situações do dia a dia em que você percebe o uso de números decimais. Essa questão é bastante pessoal. Você pode responder de várias formas, a depender da sua convivência. Mas eu vou sugerir aqui 3 respostas, que poderiam ser usadas. Você vê os números decimais sendo usados ao fazer compras nos supermercados. As mercadorias nas gôndolas sempre estão com seus preços em números decimais. Ao abastecer o carro de combustível, porque nas bombas de combustível os preços estão com números decimais. Outra situação é quando o professor divulga a nota da prova, 4,5, 4,7, 9,8 e etc. A segunda questão pede: escreva os números abaixo como uma soma entre a parte inteira e a parte decimal. Já foi comentado em outras aulas que um número decimal se divide basicamente em 2 partes: a parte inteira, que é a que vem antes da vírgula, e a parte decimal, que é o que vem após a vírgula. No primeiro número aqui, no 23,32, a parte inteira é o 23, é tudo que vem antes da vírgula. Após a vírgula, vemos aqui 2 algarismos, o 3 e o 2, formando o 32. Quando nós separarmos essas 2 partes, ela vai ter uma soma entre a parte inteira e a decimal, e vai ficar mais ou menos assim. 23, que está aqui na cor azul, e a parte decimal, que é o 32. De onde surgiu esse zero? Bem, se essa parte aqui é a parte decimal, significa que ela é menor do que a unidade. Então, ela vem juntamente com a vírgula e antes da vírgula, um zero. O mesmo acontecerá na letra B, onde temos 12,035. Então vai ficar 12 como parte inteira e 0,035 como a parte decimal. Na letra C, teremos 1 como parte inteira e 0,25 na parte decimal. Na letra D, 6 parte inteira e 0,045 parte decimal. Letra E, 7 parte inteira e a parte decimal 0,85. Finalizando, 9 na parte inteira e 0,47 na parte decimal. A terceira questão: escreva por extenso como seria a leitura dos números abaixo na linguagem técnica. Nós temos aqui o 12,35, mas a linguagem mais técnica seria o seguinte: 12 unidades e 35 centésimos. Por que centésimos? A leitura da parte decimal depende da quantidade de algarismos que aparecem após a vírgula. Se aparecer apenas um algarismo, você vai usar a palavra décimo, porque está associada ao 10, que só tem um zero. Se aparecerem 2 algarismos, a palavra certa tem que ser centésimos, porque 100 tem 2 zeros. Se aparecerem 3 algarismos, você vai associar a palavra milésimos, porque o 1000 tem 3 zeros, e assim por diante. Então essa letra A fica 12 unidades e 35 centésimos. Na letra B, 5 unidades e 4 décimos. Na letra C, 4 unidades e 325 milésimos. São 3 algarismos, então vamos associar o 1000. E na letra D, 51 unidades e 445 milésimos. Quarta questão: use os símbolos maior ou menor para preencher os espaços em branco. Aqui você vai fazer de 2 formas. O seu primeiro critério é analisar a parte inteira. Se a parte inteira desse número for maior do que a de cá, você já terminou o trabalho. Nesse caso aqui eu tenho 12 e 13 como parte inteira. Ora, 12 é menor do que 13, então não há mais o que ser analisado. Já na letra B, a parte inteira desse número é igual à parte inteira desse. Então você parte para outro critério, que é a parte decimal.
Aqui nós temos 45 e aqui 44. Como 45 é maior que 44, então esse número é maior. Na letra C, também está claro que a parte inteira aqui é 5, aqui é 4. Então o primeiro número é maior que o segundo. Na letra D, a parte inteira é 4, a outra é 5. 4 é menor do que 5. Já podemos fazer o julgamento. Na letra E, temos 51 na parte inteira e aqui também 51. Então vamos partir para a parte decimal. Aqui é 445, que é maior que 441. Logo, o primeiro número é maior. Na letra F, a parte inteira é 0, aqui também é 0. Na parte decimal, desse número aparecem duas casas, que formam o número 45. Aqui aparecem 4 casas, que formam o número 45.644. Repare que depois do 5 aqui, se você quisesse fazer um complemento, teriam que aparecer zeros. E aparecendo 0, a gente vai poder fazer o julgamento, que 0 é menor do que 6, que é o número que vem logo após o 5. Então, esse primeiro número é menor. A última questão pede: na semi-reta abaixo, localize os seguintes números. Eu tenho 2,5, 3,6, 4,4, 5,1, 0,8 e 1,6. A primeira coisa a fazer é você criar uma forma de localizar o número. Eu vou aqui criar alguns tracinhos que marcam justamente a metade do caminho entre um número e outro. Porque entre um número e outro existem vários números decimais, infinitos números decimais, na verdade. Então esses tracinhos azuis estão aqui marcando mais ou menos a metade do caminho. Não há necessidade de tanta precisão, mas precisamos chegar o mais próximo possível da realidade. O 2,5, por exemplo, está entre o 2 e o 3 na metade do caminho. O 3,6 está um pouco além da metade do caminho, entre 3 e 4. O 4,4 está um pouco antes da metade do caminho entre 4 e 5. O 5,1 está logo após o 5. E o 1,6 está um pouco além da metade entre o número 1 e o número 2. Eu me antecipei, né? Mas eu falei, era para eu falar do 0,8, que é quase 1. Ele se encontra aqui quase no 1, né? Finalmente é 1,6 agora, que está exatamente um pouco além da metade do caminho entre 1 e 2. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.